voltar aqui. Eu achei que eu tinha esquecido de gravar a última parte. Tá, estamos nós aí, amigos. Bem, amigos. Pim. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. Então, eu estava falando aqui, né? Você tem 4, você tem um orbital S que combinou com 3p. Então, você vai ter 4 orbitais híbridos. Esses 4 orbitais híbridos combinando vai dar um tetraedro, que é a geometria do composto. Aí, com ligações múltiplas, olha só como que o negócio vai complicando, né? Ó, o eteno, você vai ter uma ligação dupla. Olha só. Primeiro você vai ter a ligação aqui, ó. Esses dois orbitais P, né, híbridos sp2 aqui, ó. Esses dois orbitais, eles se conectam frontalmente, tá? Isso daí é o que a gente chama de ligação sigma. Olha aqui onde eu estou apontando. Chama-se ligação sigma. Ela tem uma penetração maior. Olha só o tanto que uma consegue entrar dentro da outra. Elas têm uma interação bem maior. É a primeira a ser formada, tá? Em ligações múltiplas, é a ligação sigma. Depois, como você tem orbitais P aqui, ó, puro, ó, sem ser híbrido, tá? Esse cara aqui é híbrido. Ele é sp2. São orbitais híbridos. Agora aqui você tem esse laranja, é P puro. É o orbital P. Estão aqui em cima. O que vai acontecer? A ligação vai ocorrer assim, ó, por atração lateral. Então a interação vai ser chamada de ligação π. Ela é uma ligação mais fraca. A ligação sigma, ela é frontal, então a interação é mais forte. Já a sigma ela é lateral, então ela tem uma interação mais fraca. Beleza? Aqui ó, nós temos uma ligação. Deixa eu ver, chegou a Emily. Tem mais gente aqui esperando. Não, tá. Só nós. Tá, vamos lá. Então, Emily, estou falando de ligações múltiplas aqui, ó. Estava falando desse composto que ele tem um orbital híbrido do tipo sp2, tá? E a primeira ligação a ser formada é chamada de sigma. Ela tem uma interação frontal, então os orbitais conseguem penetrar um no outro mais a fundo, então eles conseguem interagir mais. Então, você tem uma interação maior, é mais difícil de ser rompido. Essa ligação sigma, que está aqui no meio, ó, o símbolo é esse daqui é o sigma. Já a segunda ligação, né, a ligação dupla, ela é chamada de ligação π. Esse daqui, ó. Então, ela vai formar uma ligação assim, ó, lateral, atração lateral. Formou a ligação dupla. Nesse caso, o cara tem 3 ligações. Ele vai ter 2 ligações π. Ele vai ter uma aqui ó, no eixo Y, outra no eixo Z, que é de frente. Assim, ó. Você vai ter X, Y e Z. São 3 ligações. Então, o cara está bem... tem bastante coisa unindo esses átomos aí, os átomos de carbono. Tem bastante coisa unindo eles. Mas a mais forte de todas é a sigma, que tem uma penetração maior. Tá? Vamos ver o que mais temos aí. A ligação metálica, galera. Ligação metálica eu coloco porque vai que cai um trem desse, mas assim, é muito difícil. Tem uma teoria chamada teoria do mar de elétrons. Essa teoria do mar de elétrons é assim, ó. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Aqui, ó. Nós temos os átomos de metais, tá? Só o metal, então ele é puro. Aqui a gente tem, por exemplo, o átomo de sódio, poderia ser ferro. E os elétrons desses caras, eles ficam livres aqui no meio. Então vai ter bastante elétrons, entre parênteses, soltos ali, entre um átomo e outro, na nuvem eletrônica. E por isso que os metais conseguem conduzir eletricidade, porque você tem esses elétrons disponíveis, soltos. Se você aplica uma diferença de potencial, esses elétrons começam a caminhar no material. E aí a condução de eletricidade ocorre. Tá? Os metais têm as características dele, de serem sólidos, com exceção de alguns, temperatura ambiente, o galho, por exemplo, ele derrete na mão. Só que o ponto de ebulição dele é altíssimo, é 1000 e tantos graus. Mas ele funde a temperatura baixa, 30 graus, eu acho. Temperatura do nosso corpo, né, professor, se eu não me engano. Sim, você pega ele na mão e ele derrete. Você joga ele na mão, ele já começa a derreter já. Eu acho que é 36 graus, se eu não me engano, o ponto de fusão dele. Só que a ebulição dele é 1500. Olha só a diferença. O cara tem
Tem uma diferença grande. Aqui tem alguns... Um exercíciozinho aqui pra gente. Eu acho que vou pegar da apostila, cara. É melhor. Ixi, o que aconteceu? Voltou na tela aqui, né? Voltou. Tá. Saiu do slide. Vou pegar da apostila, que é melhor. Vou pegar exercício da apostila. Deixa eu achar aqui. Apostila de Química, apostila 1. Tá aqui. Vamos resolver alguns para fazer. Ó, já estamos chegando na parte de... Essa parte é bem pesada, cara. Demora bastante. Mas fazer o quê? Aqui, ó, ligação iônica, nós falamos, né, da apostila. Beleza? Olha só, representação, igualzinho. Aí, exercício de ligação iônica, depois ele é exercício de ligação covalente. E aí, essa parte que eu estou falando por último, ela vai entrar onde? Vai entrar aqui, ó, na... Não é fórmula estrutural, não. Ela vai entrar na geometria. Na hora que falar de geometria, aí aparece exercícios de teoria de ligação de valência, para determinar a geometria dos átomos. Então, vamos lá fazer os mais simples, tá? Para treinar isso um pouco. Vamos fazer pelo menos uns 2 ou 3 de cada. E aí a gente já encerra, porque eu estou morrendo. Ligação iônica. Tá, vamos lá. Primeiro, ligação iônica. Tem algum específico que vocês querem fazer? Eu compartilhei? Não. Não. A tela você não compartilhou, não. Eu estou conversando aqui achando que vocês estão vendo. Tá, agora tá aqui, ó. Eu tô conversando aqui e só que só tá para mim, não tá para vocês. É sacanagem. Aí agora eu peguei para resolver e falei, cadê a canetinha? Não tava. Então vamos lá, vamos pegar um aqui. Pode ser essa primeira? Vamos ver ela. Pode ser. Vamos ver o que ela fala. Um átomo que tenha perdido ou adquirido o elétron, ele só está explicando, né? Terá carga positiva ou negativa, dependendo da partícula, próton ou elétron, em excesso, tá? Um átomo ou grupo de átomos carregado é chamado de íon. O íon positivo tem o nome de cátion e o negativo de ânion. Quando há átomos com configuração eletrônica, ele te dá aqui, ó, a camada de valência dele está aqui, ó, 3s2. Reagem com átomos da configuração, olha a camada de valência, ó, somando os elétrons, então a gente já sabe que família que é esses caras, né? A gente sabe quantos elétrons ele tem. A formação de cátions e ânions, respectivamente, monovalente, bivalente. Então vamos lá. Lembra que aqui tá fácil. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de X. E esse cara aqui, eu vou chamar ele de Y. O X, eu quero saber a carga dele, que cátion que ele vai formar. Se ele vai formar primeiro cátion ou ânion? O X. Eu quero que vocês respondam para mim. Primeiro cátion ou ânion e... Cátion. 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 Até lembra o número de elétrons? Elétrons, se o cara tiver 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele forma cátion. Ele tem tendência de perder elétron. E a carga dele vai ser o quê? Se ele é cátion, é positivo. Qual é a carga? O valor? 2 mais. 2. Exatamente, pô. Porque até 3, o tanto que ele tiver de elétrons é o valor da própria carga. Se ele tiver 2, a carga dele é mais 2. Se ele tiver 3, é mais 3. Agora aqui já não, ó. Ele vai formar um ânion. O cara é da família 7A, ó. 2 com 5, o cara tem 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Portanto, para eu descobrir a carga dele aqui é o tanto que falta para atingir 8. Esse é o macete. Se ele tem 7, para 8 falta 1. Então, o que vai acontecer aqui? Vai formar, respectivamente, um cátion bivalente, e um ânion monovalente. Vai ser letra C, né? Letra C. Bom, exercício bom. Nem tão fácil, nem tão difícil. Vamos ver o que mais tem aí. Olha lá, o fósforo. Faz essa 4. 4. Cadê? Aqui, a 4. Vou fazer agora. Só porque você pediu. Vamos lá. Na ligação entre átomos dos elementos químicos, olha lá, o fósforo e o cálcio, que tem 20 prótons, forma-se composto de fórmula. Então, se você soubesse de cor quem são os caras,
já daria, de que família eles são, já daria para dar uma adiantada nisso daqui. Agora, se a gente não sabe, aí eu tenho que fazer a tal da distribuição eletrônica, tá? Então, eu vou pegar o fósforo aqui primeiro. Para a distribuição eletrônica dele, eu preciso do número atômico. Tem aqui, ó, 15. Então, vai ficar 1s2. Como eu já sei de cor os primeiros, eu não preciso montar o diagrama, tá? Se vocês não sabem, tem que ir lá e montar igual eu falei. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Não adianta nada ficar olhando aqui e não ter treinado, aí você não sabe montar o diagrama, aí ferrou. 3s2, 3p3, aí já dá 15, tá? Aqui, ó, 10, 12, com 3, 15. E o cálcio é 20, ó. Ele falou aqui, ó, o cálcio tem 20 prótons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pronto. Vamos pegar a camada de valência de cada um agora. Vou mudar a cor da tinta. Ó, a camada de valência é maior, né? Ó, 3. E aqui a minha camada de valência é 4, é a maior que tem. Portanto, o elemento P primeiro, que tipo de ligação que vai ocorrer aqui? É ligação iônica ou ligação covalente? Como que eu faço para descobrir isso? Se for elementos da família 1, 2 e 3 com 5, 6 e 7, vai dar ligação iônica. Tá? Elementos que tenha até 3 elétrons com elementos que têm 5, 6 e 7 elétrons na última camada, vai dar ligação iônica, tá? Que é o que a gente está tendo aqui, ó. A gente tem um cara com 2 elétrons, então até 3, então isso torna ele um metal, tá? Ele é um metal, com elementos que tem, aqui no caso, 5. Então 5, 6 e 7 vai dar ligação iônica. Então vai ocorrer a transferência de elétrons, tá? Para eu descobrir a fórmula de uma maneira prática, basta a gente colocar a carga deles. O cara que tem, por exemplo, o fósforo, ele tem 5 elétrons. Qual é a carga dele? Ele tem uma tendência de ganhar elétrons, de formar ânions. A carga dele é o tanto que falta para atingir 8. Se ele tem 5 para 8, faltam 3. Então, a carga dele é menos 3. Oxe! Menos 3. Já o cálcio, vou colocar aqui, ó, ele tem a carga mais 2. A carga é o próprio número de elétrons da última camada. E aí agora aqui de uma maneira prática, tá, a gente vai aplicar a regrinha do escorregador. Esse desce para cá, esse desce para cá, a fórmula fica Ca3P2. Letra E, então. Né? É isso, letra E. Eu ia marcar D já, eu tava enxergando errado. É a letra E, certinho. Uhum. Agora, e se eu soubesse já, vamos supor que eu já soubesse, o fósforo é da família 5, ele é a família lá dos... deixa eu ver, ele está abaixo do nitrogênio e fósforo. Aí se você soubesse, eu já ia direto já. O cara é da família 5A, o outro é da família, o cálcio, da família 2A. Aí você já vai mandando as cargas. Esse cara aqui tem carga mais 2, esse cara aqui tem carga menos 3. Você já aplica a regrinha, acabou. Ca3P2. Tá? Se você souber. Se não souber, tem que fazer a distribuição. Se não souber fazer... Esse 31 em cima do P não faz diferença nenhuma. É a massa, você não vai usar, não. Tá bom? Às vezes o cara coloca aqui justamente porque quem é desavisado vai falar, mas esse 31, né? Aí ele vai ficar achando que tem a ver com 3, ou 3, 31, sei lá. Ah, tá. Só pra confundir mesmo. Cara, tem umas aqui do demônio. Olha essa daqui, ó. Modelo Enem. Será que é difícil? Vamos ver. Às vezes nem é. Nem é, na verdade. Ó, já vi que não é. Ele conta a historinha. As reservas mundiais de bauxita, ele conta no Brasil a porcentagem. Você fala, ah, Jesus, e agora? Aí ele fala, na alumina, o óxido de alumínio é o principal componente da bauxita, pelo processo Bayer. O rubi e a safira são constituídos principalmente por alumina, e suas colorações são características de traço de impureza. Os átomos de alumínio e oxigênio combinam-se por transferência de elétrons. Eu já está falando então que é ligação iônica, através disso.
resultando a substância de fórmula. Ele quer saber, quando ele combinar alumínio com oxigênio, qual é a fórmula que vai ser dada. É o que a gente acabou de fazer. Tá? Se você souber de cabeça as famílias, opa, em 2 segundos você faz isso. Se não souber, o que você vai ter que fazer? Olha aqui, ele te deu o número atômico. Então, você vai aqui, ó. Alumínio, número atômico é 13. Oxigênio, número atômico é 8. Vai fazer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Aí deu os 13. Aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Né? Deu 8. Beleza, aí você vai nas camadas de valência de cada um. É a maior camadinha aqui, ó. Elétrons. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6. Beleza. Então, vamos organizar isso aqui. Quem tem até 3, ele tem a tendência a formar cátions, de perder elétrons. E é o próprio número. Então, o alumínio tem carga mais 3. Olha que fácil. O oxigênio tem 6. Quem tem 5, 6 ou 7, ele quer ganhar. Então, a carga vai ser o tanto que falta para atingir 8. Então, se o cara tem 6, para 8 faltam 2. A carga dele é menos 2. Aplicando-se a regra do escorrega, ficou Al2O3. Maravilha. Tá? Tem alternativa, acho que é o D, né? L2O3. Letra D. Mas o exercício ele quer dar uma complicada, achando que nós estamos desavisados, né? É mais ou menos aí a 6. A 6, deixa eu ver. É uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos e irá ocorrer formação de compostos. Moleculares? Não. Compostos iônicos. De baixo ponto de fusão? Não. Composto iônico é alto ponto de fusão. Não condutores de corrente elétrica quando fundidos? Não. O composto iônico ele conduz corrente elétrica quando fundido, sim. Insolúveis em água? Não, eles são solúveis em água. Ele quer a resposta correta, né? Que apresenta o retículo cristalino? Sim. Eles vão formar um cristal, igual a gente falou lá, estava mostrando. Chama-se retículo cristalino. Então, letra E. O resto é tudo o mesmo esquema, tá? Igual a gente fez ali, ó. Pela distribuição eletrônica aqui, tem um cara número atômico 3 e número de massa 7. Foda-se a massa. Ao reagirem com átomos de número atômico 8, massa também não interessa. Então, o que vai interessar aqui é... Se o cara tem número atômico 3, a distribuição eletrônica, ele vai dar um composto iônico, esse aqui. Por conta do número de elétrons. Vai dar um composto iônico e a proporção é quantos átomos de cada que você vai ter. Aplica a regrinha do escorregador que está resolvido sua vida. Então, treinem esses, tá? Façam esses outros, porque não vamos ficar só resolvendo, porque é a mesma coisa. Vamos para o próximo. Tudo igual. Agora de ligação covalente. Essa primeira é boa. Essa 2. Tem um modelo Enemzinho aqui. Mas é fácil também essa 3, hein? Deixa eu ver. 4, tranquilo. Essa daqui é boa para fazer. A 7 é boa para fazer. Vamos fazer ela. Essa daqui é boa para fazer também, a 5, tá? Vamos fazer a 1, a 5 e a 7 dessa. Então, a primeira aqui, ó. Deixa eu pegar até a caneta para rabiscar na primeira. Leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteína, gordura, açúcar, etc. Substâncias minerais, como, por exemplo, fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal a ligação covalente na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também ligação iônica. Tá. Então, o leite materno ele vai ter proteínas, gorduras, açúcares e substâncias minerais. Então, é isso que você vai ter. 2 tipos de substância. Sinal é alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligações covalente e iônica. Então, vamos ver se o conceito ficou claro aí. Olha, letra A. A ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos? Não. Nos compostos inorgânicos também. O que é um composto orgânico? Só lembrando aqui, rapidão.
compostos que têm átomos de carbono, né? É a química dos átomos, que estuda os átomos de carbono. Mas você tem os ácidos, que têm ligação covalente, um monte de outros compostos. A água, por exemplo. Letra B. A ligação covalente se faz por transferência. Não. Ligação covalente é compartilhamento de elétron, nada a ver. Letra C. A ligação covalente se faz por atração de cargas. Não. Atração de cargas, isso daqui é ligação iônica. Letra D. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por união de átomos em complexos químicos. Isso aqui pode até fazer sentido. Está fazendo. Vamos ver a última. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica pela transferência de elétrons. Sem dúvida. Letra E. Letra D, só para matar ela. Se faz pela união de átomos em moléculas. Ficou muito estranho isso aqui. A ligação iônica pela união de átomos, não, é atração. Os termos aqui estão errados, é a letra E mesmo. Então, 1 é a letra E. Aí a próxima agora é a 5 que eu falei, né? Vou fazer essa 5. Ele te dá, um estudante analisando as substâncias químicas 1, 2 e 3 observou a seguinte tabela. Então, aqui a gente tem substância e as propriedades. Vou deixar aqui que eu consigo ler. Aí, com base nos resultados, o estudante concluiu que as ligações químicas predominantes nas substâncias 1, 2 e 3 são. Então, vamos ver lá. Primeira substância. É insolúvel em água, não condutor de eletricidade, baixo ponto de fusão. Essas daqui são características de substância molecular, ou seja, que tem ligação covalente. Tá? Substância molecular, tem ligação covalente. Olha o 2. Totalmente dissociada em água. Essa palavra dissociada já é característico de composto iônico. Então, isso aqui é um composto iônico. Bom condutor de eletricidade, alto ponto de fusão. Então, é iônico. 3. Parcialmente dissociada em água. Condutor de eletricidade em meio aquoso. Baixo ponto de ebulição. O cara tem baixo ponto de ebulição. Líquido a 25 graus. Pode ser um metal, isso aqui pode ser. Não, mas a ebulição geralmente é alta. Ponto de fusão que é baixo. Condutor de eletricidade em meio aquoso. Parcialmente dissociado em água. Espera aí, vamos ver as alternativas então. Primeiro tem que ser molecular, covalente. Tá, covalente. O segundo, totalmente dissociado em água. Não pode ser metálico. Vai ter que ser iônico. Bom condutor de eletricidade quando fundido. Então é um composto iônico. E esse último aqui vai ter que ser um composto iônico também. Molecular não vai ser, metálico também não vai ser. Porque metálico dissociado em água, não, ele não vai dissolver em água. Condutor de eletricidade, o metal ele é condutor de eletricidade tanto como sólido, como líquido, tudo. E metal tem alto ponto de ebulição, então não pode ser metal. Então vai ser a letra D mesmo, tá? Parcialmente dissociado, então é um sal que não se dissolve tão bem assim na água. Vamos para a última aqui. Essa 6. Essa 6 é boa, hein, cara? Está falando aqui do metanal, conhecido como formol ou formaldeído. É um composto líquido claro com várias aplicações. Usado normalmente como preservativo, desinfetante ou antisséptico, mas também para embalsamar peças de cadáveres e na confecção de seda. Está falando a história do cara, né? Vamos lá para a questão. Fórmula estrutural plana do formol, que se constitui de 2 átomos de hidrogênio, um oxigênio. Então ele quer saber como que é a fórmula disso. Dá para nós descobrir. Se eu já sei se eu tenho alguma informação, que vai usar a teoria de ligação de valência, cara. Pelos conhecimentos de química orgânica, também você mata esse exercício. Tá? O carbono faz 4 ligações e tal, aquela coisa. Mas vamos supor que a gente não saiba. Eu vou colocar aqui o H, número atômico 1, carbono 6, nitrogênio 7. A distribuição eletrônica, aqui fica 1s1, aqui é 1s1, 1s1, 1s2,
2S2, 2P2. Aqui 1S2, 2S2, 2P3. Pronto, camada de valência de cada um. Pegando. Pronto, o hidrogênio só vai conseguir fazer uma ligaçãozinha. O carbono, olha só, aqui que está o lance do carbono, ó. O carbono tem 4, ele vai ter 4 elétrons. Vamos usar aquela estrutura de Lewis, acho que vai ser mais prático para resolver. O carbono ele tem 4 elétrons. O nitrogênio, ele vai ter 3, 4, 5. Então, ele vai ter um assim. Fórmula plana do formol. Ué, eu não estou entendendo aqui. Ele deu nitrogênio, mas não tem nada a ver. O formol não tem nitrogênio. É hidrogênio, oxigênio e carbono. Esquece esse nitrogênio aqui. Não tem nitrogênio. Eu olhei aqui embaixo e não olhei no exercício. É oxigênio. Oxigênio é 8. 1S2, 2S2, 2P4. Então, o oxigênio, ó, na camada de valência dele tem 6 elétrons. Ele vai ter 2 livres e 2 pares. Então, vamos lá montar o nosso composto. Ó, nosso composto, ele está falando assim, ó, que ele tem 2 hidrogênios, então ele é H2. Ele tem um carbono e um oxigênio. Isso aqui, ó. Ou poderia ser CH2O. Essa seria a fórmula. Fica melhor. Essa é a fórmula do composto. Aí eu tenho que representar isso aí. Opa! Tranquilo, ó. Minha caneta não quer vir. Então, tranquilo. Quem que eu vou colocar aqui para ser o átomo central? O carbono. Por quê? Porque ele está em menor quantidade, ele está empatado com o oxigênio, só que ele é o que tem mais elétrons livres. Então, vai ser o carbono. Você vai ter um oxigênio. Ele pode estar fazendo... O oxigênio tem 2 elétrons livres. Então, ó, as possibilidades, olha só. De montar isso aqui. Eu ligo aqui o carbono com o oxigênio, tem 2 hidrogênios. Se eu colocar um hidrogênio aqui no oxigênio, o que acontece? E um aqui no carbono, vai ficar sobrando elétron livre no carbono. Isso não vai dar certo. Então, eu não posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação dupla com o oxigênio e os hidrogênios eu meto aqui no carbono. Ó. Então, esse é meu composto. Vai ficar assim, ó, C dupla O, aí os hidrogênios. Deixa eu fechar. O professor, só tipo assim, ano passado, né, o professor Jefferson, ele fincava bastante isso na nossa cabeça, dos compostos e tal, da química orgânica. Aí, tipo, só de olhar você já consegue matar. Tipo, eu tinha olhado aqui, eu já tinha visto que as outras opções não dava. Não dá, Tanto por causa das ligações e até mesmo, tipo, ali fala pela quantidade. fala estrutural, aí tipo, E já é molecular, também não tem nada a ver. Você já vai eliminando isso, exatamente. Outra coisa pela quantidade também, aqui já tem 2 oxigênios, você já elimina. Então, você elimina aí, tipo, aqui na C tem uma ligação dupla no hidrogênio que não existe. Pronto, já matou, exatamente. Exatamente isso. Aqui eu só estou provando como que chegou, né? Como aqui a gente tem tempo, ok. Agora, vocês não vão ter esse tempo não. E agora esse cara aqui, como é que fica, hein? Na2SO3. Ele é um composto inorgânico. Na2SO3. Como é que vai ficar isso aqui? Na verdade, ele vai ter ligação iônica, né? Porque ele tem o Na, que é o sódio. Ele é metal. Eita, e agora? Como que eu faço para descobrir isso aí? Ó, eu poderia fazer pela distribuição eletrônica, mas vamos ganhar tempo aqui, vamos pegar já as famílias.
Ó, enxofre e oxigênio, os dois, família 6A. Sódio, ele é da família 1A. Então, ele tem tendência de doar, esses caras aqui querem receber, né? Só que eu vou ter ligação covalente aqui entre esses caras. Vai ter um monte de ligação doida. Eu vou escolher um deles para ser o átomo central. Se tem ligação covalente, eu tenho que escolher um para ser o átomo central. Vai ser o enxofre, no caso, tá? Que é o que está em menor quantidade. Então, você coloca ele primeiro. O enxofre, se ele é da família 6A, ele tem 2 elétrons livres. 2 livres. O resto é par. Ó. Aí agora eu tenho oxigênios e tal. Eu vou fazer o seguinte, vou ligar um oxigênio em cada aqui, ó, de cada lado. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer a ligação entre o oxigênio e o enxofre, para matar já o enxofre aqui com os elétrons livres dele. Aí o que acontece aqui, ó, nos cantinhos? Eu vou conseguir colocar um átomo de sódio em cada oxigênio. Vai rolar uma ligação iônica aqui, ó. Tá? O sódio vai doar um elétronzinho aqui para o oxigênio. O sódio ele tem um elétron. Ele doa para o oxigênio para estabilizar. Tá? O elétron do sódio vai lá para o oxigênio. Mas eu ainda tenho mais um oxigênio para ligar. Então eu vou fazer uma ligação coordenada ou dativa, né? Aqui, ó. Aqui. Ficou esse trem feio aí. Então, olha só, o que aconteceu? Eu tenho duas ligações covalentes, uma ligação coordenada dativa e duas ligações iônicas. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, letra C, eu acho, né? Duas ligações covalentes simples, duas, não. 3 ligações covalentes simples, não. Na2SO3. Não. Não tem? Letra A? É, vai ter. Ah, tem a A, eu não vi lá em cima. Duas ligações covalentes simples, uma ligação dativa, covalente dativa, e duas ligações iônicas. Letra A? Isso, perfeito. É isso aí. Deixa eu estopar aqui. E depois, o que mais vem aqui? Ó, o módulo 19, fórmulas estruturais, aparelhamento. Para determinar a fórmula, né? Do jeito que eu ensinei para vocês a montar as fórmulas. É o que a gente já estava fazendo. Tá? Mesma coisa. Aí aqui, ó, por exemplo, esse exercício aqui, ele tá modelo Enem. É um exercício de fórmula. Olha outro aqui, ó, que é bom para treinar. Mais outro tipo de exercício aqui. Deixa eu pegar esse aqui que ele está falando que é modelo Enem. Gilbert Lewis, né, foi professor de Química da Universidade de Berkeley, Califórnia, Estados Unidos, tornou-se conhecido conceito sobre ácidos e bases, mas também por elaborar a teoria de ligações químicas covalentes. O termo dativa deriva do latim dativus, que significa próprio ao ato de dar. Por isso chamamos a ligação na qual o objetivo é emprestar o par de elétrons ligação covalente dativa. Mas hoje já chamamos de coordenada, tá? Só ocorre quando não for mais possível realizar uma ligação covalente normal. Beleza. Nas fórmulas estruturais de ácidos abaixo, o X representa um elemento químico. Então a gente tem um elemento químico aqui. As fórmulas moleculares 1, 2, 3 são respectivamente. Então ele quer saber quem que... É só a gente tentar adivinhar aqui mais ou menos, tá? Quem que são os caras. Ó, o 1, por exemplo. Ele tem 3 átomos de oxigênio e um hidrogênio. Então eu já eliminaria alguns, né? Vamos lá por eliminação. Eu já elimino a letra A. Tem que ter 3 oxigênios. Letra E. Vamos tentar fazer só por eliminação. Vamos ver. O 2, ele tem 4 oxigênios. Então já não pode ser esses caras aqui, ó. Eu estava entre esses 3, então já eliminou. A já foi, B já eliminei, E já eliminei. Tá. Pelo oxigênio eu estou eliminando. Aí esse daqui não vou conseguir. Ah, mas aqui tem um cloro, que lá não bom, acho que não daria o cloro ali não, mas tudo bem. E aqui, 2, 3, 4, H3. Ah, isso aqui não daria porque eu só tenho um H. Então ficaria o H2. Tá certo, a letra C. Daria essa. Por eliminação, só contando o número de elementos. Não teve graça essa não. Foi podre. Agora essa primeira aqui da Mackenzie, essa é gostosa. Vamos ver. Ele dá esse complexo aqui, ele fala,
Relativamente à fórmula estrutural acima, dados os números atômicos, correto afirmar. Existem somente ligações covalentes normais? Até pela setinha que tem aqui, a gente já vê que não, né? Porque, na verdade, como que eu vou descobrir isso? Pelo enxofre. Ó, o enxofre, a distribuição eletrônica, ele é da família 6A, vamos ganhar tempo. Né? Então, ele tem 6 elétrons. Então, ele consegue fazer 2 ligações covalentes normais e 2 dativas. Então, ele vai ter 2 coordenadas aqui, ó, coordenada dativa. Então, existem somente ligações covalentes normais? Mentira. O oxigênio cede 2 pares para o cálcio? Não, é o cálcio, o metal que doa para ele, para o não metal, tá errado. O enxofre recebe 2 elétrons do cálcio? O enxofre, não. Quem vai receber é o oxigênio. Tá? O enxofre está bem no meio. O enxofre nem está interagindo com o cálcio. O enxofre está interagindo com os oxigênios. Então, não tem nada a ver. Tá? O cálcio, no estado fundamental, apresenta 6 elétrons na camada de valência. Aí teria que fazer a distribuição para ver. Mas vamos para a última. A ligação iônica entre o cátion cálcio e o ânion sulfato. Sim, aí tá certo. 2 ligações covalentes normais lá dentro e 2 ligações dativas. É isso. Tá, letra E. Para comprovar essa do cálcio aqui, eu teria que fazer rapidão aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Opa, na última camada dele ele tem 2 elétrons só. Ah, mas isso dá para prever, né? O cálcio apresenta 6 elétrons na camada de valência? Não. Se ele tem carga mais 2, é porque ele tem 2 só. Então pronto, é a letra E. Certíssimo. Então, viu, gente? Não é um fantasma tão grande assim, não. A teoria de ligação de valência que vai ser útil na hibridização. Eu falei que eu vou passar um método mais simples para determinar a hibridização. Isso vai ficar para a próxima aula. Eu quero que vocês me cobrem. Vamos aproveitar o tempo aqui para a gente resolver o máximo que der e falar de geometria molecular na próxima aula. Geometria molecular e forças intermoleculares. Olha só. E aí a gente vai estar quase terminando essa parte de química geral. Aí vamos passar para fisicoquímica. Olha esse cara aqui, ó. O íon hidrônio. Ele quer saber o que tem, que tipo de ligação que tem aqui. Isso é fácil de determinar. O oxigênio, ele possui 2 elétrons livres, tá? E 2 pares. Então, esses 2 elétrons livres, ele consegue fazer 2 ligações covalentes normais. Ele é da família 6A, o oxigênio, tá? Então, ele tem 2 elétrons livres. Ele consegue fazer isso aqui, a fórmula da água. Agora, como que eu consigo ligar um hidrogênio a mais aqui? Eu consigo ligar um hidrogênio, um hidrogênio que já perdeu o elétron, já vem sem o elétron, tá? Geralmente dos ácidos lá. A água vai lá e retira o hidrogênio. Como que isso ocorre num ácido, quando entra em contato com a água? A molécula de água, ela vai e retira o hidrogênio. Só que quando esse hidrogênio sai, ele deixa o elétron dele. Então, ele vem com a carga positiva. Por isso que vai formar esse complexo aqui, ó.